Já que na videoaula passada a gente conheceu o que são regras ativas, vocês tiveram um primeiro contato com triggers ou gatilhos e rules, no caso do PostgreSQL, nessa videoaula o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um estudo de caso, vamos criar as tabelas, povoá-las, vamos criar uma function para relembrar dos conceitos passados e para lidar com tratamento de exceções e vamos criar um gatilho e uma rule para vocês verem o funcionamento disso. Então é muito importante que vocês entendam a sequência lógica de criação de regras ativas no PostgreSQL e de banco de dados de uma forma geral. Então, se você quer aprender como criar trigger e rules, vem comigo. E agora nós vamos usar o PostgreSQL para implementar regras ativas, porque na videoaula passada ficou essa incógnita, né? Como? Eu vi a sintaxe, mas eu quero ver um exemplo, né? Uma coisa que me torne esse conceito mais palpável, mais próximo de mim. Então, eu criei esse estudo de caso de um pequeno controle de estoque, onde eu tenho um cliente, produto, venda e item da venda. E a ideia é a gente trabalhar os dois conceitos, de triggers e de rule. E aí o que eu vou fazer? Considerando que você vai no supermercado, no mercadinho, e vai passando por vez os seus produtos no caixa, então eu vou tendo a quantidade de um item específico e o valor total daquele item, porque cada item específico lá em produto tem um valor unitário dele. Então se eu comprei 2 itens daquele e aquele produto custa R$10, então eu vou salvar aqui em valor total do item que foi R$20 para aquele item. E depois que eu adicionar todos esses itens, eu vou criar um gatilho que vai atualizar o campo quantidade de itens vendidos e valor total da venda da tabela venda, né? Porque inicialmente eles vão estar zerados. Então, quando eu fizer uma ação, um evento de insert acontecer aqui, eu atualizo esses dois caras aqui. Só que quando eu estou vendendo, acontece o contrário também. O produto diminui, né? Então, se eu tinha 10 produtos e vendi 1, passou a ter 9. Mas isso, o banco de dados passivo, ele não toma iniciativa alguma. Você precisa dizer que ele precisa atualizar o estoque. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma rule para decrementar esse estoque baseado na quantidade que eu comprar. Se eu comprei 2 produtos e aqui eu tinha 10 produtos, então passei a ter 8 produtos. Beleza? Então vamos lá, vamos para o PostgreSQL e vamos implementar essa questão das regras ativas. Vem comigo. Aqui no Dbeaver eu já tenho o script das tabelas, o script SQL. Eu vou criar essas tabelas aqui. Tem o script de povoamento, mas veja que eu só estou povoando cliente, produto e venda, tá? Então, vou povoar aqui. Se você observar, você já tem aqui os produtos que são cadastrados, você tem aqui os clientes que estão cadastrados e você tem as vendas. E olhem que a venda 1 quanto a venda 2, a quantidade de itens e o valor total da venda, ambos estão zerados. Então, eu vou fazer isso. E aí o que foi que eu aproveitei? Para exercitar o que a gente já aprendeu de functions e para ver um exemplo de exceção, que a gente viu também como conteúdo na aula passada, eu fiz uma função para inserir itens. Ou seja, ela vai ser uma função para inserir os itens nessa tabela aqui, que foi a única que eu não fiz insert. E ela recebe o ID da venda, o ID do produto, a quantidade do item e o valor total do item. Esse valor total do item é a multiplicação da quantidade de que você está comprando vezes o valor unitário dele que está lá na tabela de produto. Aí eu atualizo isso aqui. Então eu criei uma function, lembrando que essa mesma assinatura sempre, né? Create ou replace function, dei um nome para ela, insere item, e ela vai receber esses parâmetros aqui. Os que eu sei são esses 3. Então eu vou passar o código da venda para cá, vou passar o ID do produto para cá e a quantidade para cá. E esse cara eu vou calcular dentro do corpo da minha function. Eu vou retornar void, ou seja, eu vou fazer ela funcionar como um procedimento. Ela vai inserir e pronto. Eu não vou inicialmente fazer todos, se existe, se não existe. Eu vou deixar as exceções controlarem isso para mim. Como? Primeira coisa, eu vou selecionar lá na tabela de produto, eu quero saber qual é o valor unitário. Então eu vou
selecionar na tabela de produto aquele produto que tem o ID igual àquele que eu passei em parâmetro. Eu passei esse ID por parâmetro e fiz a consulta. Com isso eu consigo retornar o valor unitário, mas o valor unitário não vai entrar aqui nessa tabela. Então o que eu vou fazer? Como eu já estou recebendo a quantidade que eu estou comprando e já consigo recuperar nesse select o valor unitário, eu já faço a multiplicação. Então se esse produto de D1, por exemplo, vale R$10 e eu estou comprando duas quantidades, então o resultado dessa multiplicação vai dar 20. Então o que eu vou fazer com esse resultado? Eu vou jogar para dentro dessa variável que eu criei, a variável chamada valor total. Você pode dar qualquer nome para ela. Então ele jogaria R$20 para cá. E aí ele testaria com o found. Esse select aqui retornou alguma coisa? Se ele retornou, se o found é verdadeiro, eu vou fazer logo um insert. E aí eu tento fazer um insert item venda e peço o ID da venda, o ID do produto e a quantidade e o valor total que eu calculei aqui, e joguei para dentro dessa variável, que seria justamente os valores para as 4 colunas da tabela. Beleza, fiz esse insert. Depois que eu fiz esse insert, ele vai dizer o item da compra foi cadastrado com sucesso. Lembrando que aqui no dbeaver a gente não consegue visualizar essa raise notice, né? Até quem souber ativar isso aqui para aparecer pode colocar aí nos comentários, né? Mas se você estiver usando o pgadmin 3 ou 4, você consegue ver na aba de messages aqui embaixo a resposta do raise notice. Eu podia trabalhar com raise exception também, não tem nenhum problema, mas eu preferi usar o notice. Se ele não encontrou nada nesse select, eu digo que o produto não existe. Mas você pode perceber que quando eu executar esse insert aqui, pode acontecer alguns problemas. Por exemplo, se você passou uma venda 3, essa venda não existe. Só existe a venda 1 e a venda 2. Se ela não existe, então aconteceu uma exceção. Porque esse insert não vai funcionar. Então, o que essa exceção vai disparar? Por exemplo, então, quando aconteceu uma violação de chave estrangeira. Lembrando que o ID da venda, ela vem de venda, então ela é chave estrangeira. E quando é que pode acontecer esse tipo de exceção? Quando, por exemplo, você coloca um valor que não existe na tabela referenciada, que é o caso. Eu coloquei 3 e não existe. Então ele vai entrar aqui nessa exceção e vai mandar a mensagem. Não foi possível inserir o item. Verifique a tabela de produto ou venda. Porque isso pode acontecer tanto para a venda como para o ID do produto. Eu posso ter passado o produto 10 e não existe o produto 10 cadastrado. Então, ele tenta fazer o insert, não consegue por um desses motivos e coloca aqui. Outra coisa é, nós vimos que lá no diagrama que o ID da venda junto com o ID do produto formam a chave primária. Então, se eles dois formam a chave primária, eles só aceitam aquele par de valor uma vez. Se você tentar inserir para a mesma venda o mesmo produto mais de uma vez, ele vai dar uma exceção. E que exceção é essa? De unicidade. Então, ele violou a unicidade. Veja que eu estou pegando esses nomes chaves aqui lá naquela tabela que eu mostrei e coloquei o link na videoaula passada. Então eu já vou dizer, já existe um item cadastrado para essa venda e para esse produto. E se acontecer qualquer uma outra exceção, como por exemplo, você passar um valor de quantidade aqui que seja negativo, que é inteiro, mas por exemplo, passa -1. Então você pode dizer a quantidade do produto indisponível em estoque, ou um produto que seja maior, quantidade maior. Ok? Então eu vou criar essa função aqui, vou executar essa função e vou inserir. E aí o que eu estou passando? Eu estou passando o produto 1 na quantidade, ou a venda 1, produto 1 em quantidade 1. Então eu vou executar esse primeiro insert aqui. Veja que ele não retornou nada porque ele é uma function void. Mas se a gente olhar aqui, fizer um select aqui, em item venda, e na tabela de venda e produto, a gente vai ver que foi inserido item 1 em 1, que foi o que eu passei para cá, quantidade 1, tá? Valor total 2.000. Observe que esse produto de D1, se você olhar lá em produto, e D1, o produto custa unitariamente R$2.000. Como eu só estou comprando uma quantidade, ele colocou aqui no valor total de 1. Nesse outro exemplo, eu tenho, por exemplo, a venda 2, o produto 2, e eu estou comprando agora duas quantidades. Então, quando eu inserir esse cara aqui, ele inseriu, e quando eu executar essa consulta aqui, ele vai me retornar. Ele inseriu,
Veja que ele botou duas quantidades e botou o valor total do item de R$50. Quando você for olhar os R$50, que for ver aqui, ó, você vai ver que em produto, aquele produto 2 é um mouse e ele custa R$25. Só que, como eu pedi 2 unidades, então 2 vezes 25, 50. Então ele gravou aqui, mas lembrando, isso aqui não é uma regra ativa, é uma função normal. Agora, eu posso criar uma regra ativa. O que vai acontecer? Se você olhar para a venda, aqui, ó, se você olhar para a venda, esses campos aqui, ó, esses atributos continuam zerados. Mas eu quero que atualize, porque agora a venda 1 tem um produto no valor tal. E a venda 2 tem 2 produtos no valor tal. Então precisa atualizar esses campos aqui. Como é que eu atualizo isso? Automaticamente. Eu vou criar uma regra ativa, eu vou criar uma function, ou uma trigger. Para eu criar uma trigger, lembre-se, toda trigger está atrelada a uma função. E essa função sempre vai retornar trigger. Então eu vou criar ou substituir, né? Eu sempre costumo fazer assim, create or replace, lembrando que o or replace ele é opcional. Function. Eu dou um nome para ela, por exemplo, calcula itens venda, certo? Eu vou colocar aqui o parênteses, lembrando que explicitamente eu não tenho parâmetro em nenhuma função que retorna trigger. Então eu sempre vou colocar só os parênteses. Eu estou falando explicitamente porque vocês vão lembrar daquela variável new, daquelas variáveis de registro new e old, e a gente vai usar elas aqui. Aí eu vou retornar o quê? Sempre quando eu estou trabalhando com uma function que é para um gatilho, ele vai retornar trigger. Sempre vai retornar gatilho. Mas o restante é do mesmo jeito que eu já estou fazendo. Cifrão, cifrão, language, PL, PG, SQL. Tranquilíssimo. Agora, eu vou fazer o seguinte. O que eu estou precisando fazer aqui? Eu preciso atualizar esse cara, esse atributo e esse atributo aqui. Então, eu vou pegar o valor onde eles estão, que é dentro dessa tabela aqui. Ó, se você consultar item venda, tem aqui. Para a venda 1, eu tenho uma quantidade. Para a venda 2, eu tenho 2 quantidades. Eu tenho que pegar esse valor e atualizar dentro aqui de venda. Tenho que atualizar aqui. E é isso que eu vou fazer com essa função que retorna gatilho. Eu vou pegar uma variável, por exemplo, eu vou chamar de quantidade, né? Que eu vou receber, depois eu vou declarar, porque eu estou usando uma variável, né? Ela vai receber o quê? Ela vai receber o somatório, porque veja que eu posso, para uma mesma venda, aqui em item venda, ó, na tabela item venda, para uma mesma venda eu posso adicionar vários produtos, né? Então eu posso botar o produto 1, posso botar o produto 2, e aqui eu vou ter a quantidade. Então eu vou somar as quantidades de item por venda lá. Como é que eu faço esse somatório? Bem, eu faço esse somatório usando a função agregada sum. Então eu vou fazer aqui, ó, select sum quantidade item de onde? Da tabela item venda, certo? Só que eu não vou somar todos, apenas da venda que eu estou passando por parâmetro. Bem, Rangel, mas você não passou nenhuma por parâmetro, ela não funciona nenhuma por parâmetro. Lembre-se, gente, toda vez que você está trabalhando com gatilho ou regra, você vai ter acesso ao old e ao new. Quando é que eu uso o old? Se você estiver fazendo uma ação de delete ou se você estiver fazendo uma ação de update. E quando é que eu uso o new? Se você estiver fazendo uma ação de insert ou uma ação de update. Que ação nós estamos fazendo agora? É uma ação de insert. Por quê? Porque quando acontecer um evento de insert na tabela de item de venda, eu tenho acesso à variável new, que é o registro que eu estou inserindo em um dado momento. Então eu vou apagar isso aqui para não ficar confuso e eu vou dizer aqui, where id venda vai ser igual a quem? Aquela que está na variável new. Então eu vou ter lá um new. New é um registro
que tem todos os atributos iguais ao que eu vou inserir em item de venda. Ou seja, ele tem todos esses atributos aqui, ó, tá? Ou de que tem em venda, na verdade, eu estou inserindo lá em venda. Então eu vou pegar o ID da venda. Então eu vou colocar, ó, onde new.id venda. Ok, então digamos, seja na venda 1, então eu vou pegar e somar a quantidade lá na tabela item venda de todos os IDs que a venda tenha, que seja 1. E aí eu vou jogar esse resultado para a quantidade. Como é uma variável que eu criei, eu vou colocar aqui uma cláusula declare, tá? E aí, como é quantidade, eu vou colocar aqui que a quantidade que eu acabei de criar é do tipo inteiro. Beleza, mas eu pego também o valor total, que seria esse outro atributo aqui, ó, que seria esse total aqui, somado por ID de venda. Então eu vou pegar uma outra variável, vou botar aqui total, e vou colocar que ela vai receber o quê? Agora eu vou somar o valor total do item. Então eu vou botar select sum, valor total item, from, também da tabela, item venda, where, e aí eu vou passar de novo, ó, onde o ID da venda, lá da tabela item venda, foi igual ao registro, como é o insert, é o new, né? Então new.id venda. Então eu consegui pegar os dois valores que eu queria e joguei para quantidade e para total. Vou ter que declarar aqui também a variável total. Como ela é um preço, né, em reais, então vai ser casas decimais. Então eu vou botar ele de numeric 9 com 2. Beleza, tá? Esqueci até, pessoal, de colocar aqui o begin end, né? Fui na empolgação e esqueci de colocar o begin end marcando o corpo aqui da minha function, né? É uma function que a exceção dela é que ela retorna trigger. Beleza, então eu já capturei os dois valores que eu quero. Então agora o que eu vou fazer, cara? Eu vou fazer um update em venda. Então eu vou fazer lá um update, como a gente já conhece, venda. Aí eu vou setar, vou botar aqui quebrar até a linha, lembrando que ele só enxerga a quebra de linha quando você coloca o ponto e vírgula, né? Então eu vou setar para o atributo que tem lá a quantidade de itens vendidos na tabela de venda para receber que valor? Esse aqui, ó, para receber quantidade. Opa, vírgula. Só que eu vou atualizar outro atributo também, que é o valor total da venda, que vai receber quem? Total. Beleza? Beleza. Agora, eu vou botar uma condição. Não vou atualizar todas as vendas, apenas aquela onde o ID da venda foi igual àquele que eu estou trabalhando com aquele registro. new.id venda. E pronto. Esse foi o meu insert, ou o meu update em venda. Só que tem um detalhe, pessoal. Toda vez, de qualquer forma, ele tem um returns aqui, né? Se ele tem um returns, eu tenho que colocar um retorno. Mas o que eu vou retornar? Eu fiz um update, eu vou retornar o quê? Nesse caso, eu retorno null. Vixe, Rangel, buguei. Agora eu não sei por que eu estou retornando null. Pessoal, em uma função de gatilho, você vai ter que retornar duas coisas. Ou você retorna null, ou você retorna old ou new. Certo? E quando é que eu escolho o quê? Vai depender daquela opção que a gente vai criar na sequência. Que é, você vai dizer que um gatilho vai ser disparado antes ou depois de um determinado evento. Então, por exemplo, se você escolher por after, que é depois, então, dispara essa função depois que inserir lá o item da venda. Se é depois, então o meu gatilho não vai retornar mais esse registro new para mais ninguém. Então eu retorno null. Mas se essa função for chamada antes de fato inserir na tabela item de venda, então eu retorno, por exemplo, o new. Ok, pessoal? Beleza. Então olha lá. Pronto, já fiz isso daí. Eu vou criar essa função aqui. Pronto. Opa, tá me dando um errinho aqui. Select. No erro próximo ao select.
Ver se eu estou esquecendo aqui de alguma. Select sum. Quantidade. Às vezes ele fica bugando com a atribuição. Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso testar aqui. Em vez de fazer uma atribuição com isso aqui, eu faço um into, né? Eu pego o valor desse somatório e jogo aqui para a quantidade. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar isso aqui e colocar into para dentro de total. Vou ver aqui se ele funciona. Assim. Pronto. Né? Talvez uma questão de versão ou do próprio dbeaver aqui. Pronto, eu criei a minha função que vai retornar a trigger. Mas eu não criei ainda de fato a minha trigger, né? Não criei de fato ainda o meu gatilho, porque eu tenho que criar um gatilho que vai disparar esse carinha aqui, correto? Aí agora que entra a questão da gente criar a definição em si do gatilho. Então eu vou dar um create trigger, que é lá pela sintaxe que a gente aprendeu, e eu vou dar um nome para ele. Eu vou chamar ele de calcula total venda, tá? E esse gatilho aí entra, lembra que um gatilho pode ser disparado antes ou depois de um evento. Eu vou escolher, por exemplo, que ele vai ser disparado depois, after, aí lembra, ó, como ele vai ser disparado depois que eu fizer o insert, então eu não preciso retornar mais nada, por isso que eu retorno null. Depois que acontecer um insert, mas um insert aonde? Onde que vai acontecer esse insert? Na tabela item de venda, que é onde você está colocando os produtos um a um, passando lá o código de barra no caixa. O que você vai fazer? Aí você vai colocar aqui, ó, for each row. Para cada linha, você vai executar o quê? Você vai executar uma function, executar uma procedure, que ele chama aqui, tá? E como é o nome dessa função procedure aí? Vai ser essa aqui, ó. Tá? Então, eu vou criar esse aqui e vou executar. Pronto. Criei o meu gatilho. Aí você fala, pô, Andy, agora como é que eu tenho certeza se funciona? Vamos dar uma testada lá, ó. Select asterisco from item venda. Se você olhar lá, ó, eu já tenho duas vendas. A venda 1 comprou uma quantidade de R$2.000. A venda 2 comprou o produto 2 em duas quantidades, que está dando R$50. Só que isso lá em venda, não está atualizado ainda. Ó. Se você observar, tanto a venda 1 como a venda 2, isso aqui está zerado. Mas eu já criei o meu gatilho. Como é que eu vou fazer testar? Eu vou fazer esse evento aqui acontecer, ou seja, eu vou fazer um insert em item de venda. Só que eu já criei aquela função insere item, né? Que foi essa função aqui, ó, que ela serve justamente para isso. Então agora o que é que eu vou fazer? Vamos olhar aqui o produto, a tabela de produto. Na tabela de produto, eu tenho, por exemplo, o produto 3, que ele custa R$35. Então eu vou fazer agora, vou chamar a função insere item e vou passar, lá para a venda 1, eu também quero o produto 3, que é o teclado, na quantidade de 1. Eu só quero um teclado, beleza? Então vou vir aqui e vou executar. Executei, como a gente viu, a função que insere item é void, retorna nada, e a gente vai olhar lá no item da venda, ó. Opa. Selecionar aqui, às vezes ele buga. Tá, aqui, ó. Você viu que para a venda 1, ele inseriu o produto 1 em uma quantidade que a gente viu que o teclado custava R$35. Então eu tenho aqui, ó, de boa, inseriu. Mas beleza, mas eu não vi nada, a gente criou um gatilho e eu não vi nada. Bem, eu criei esse gatilho, criei essa função para ser disparada por esse gatilho. Mas aconteceu alguma coisa? Vamos olhar lá em venda. De novo, vou selecionar aqui venda e executar. Olha o que aconteceu. A venda de ID 1 agora tem 2 produtos comprados no valor total de R$2.035. É isso mesmo? Vamos consultar de novo aqui, item venda.
Ó, tem um item em venda aqui que comprou o produto 1 em uma quantidade, que foi R$2.000. E essa venda 1 também comprou o produto 3 em uma quantidade, ou seja, eu tenho um total de 2 produtos nessa venda e R$2.035. Então, se você observar, você vai ver que está batendo justamente com isso. Então, a minha função de gatilho, a minha regra funciona normal. Só que tem um pequeno problema ainda que a gente não resolveu. Observa aqui produto, ó. Ele tinha 20 inicialmente, tinha 10 e esse estoque não foi alterado, tá? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma regra para alterar, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma rule que eu vou chamar de decrementa estoque, tá? E como vai ser essa rule? Ela é bem mais simples, eu não vou ter que criar uma função gatilho para ela. Ela vai fazer no corpo dela. Então ela vai dizer assim, ó, quando acontecer um evento de insert na tabela item venda, você vai fazer também o que? Você, além de fazer esse insert no item venda, eu vou chamar esse do also, ou seja, faça também o que eu quero fazer agora. O que é que eu vou fazer? Vou fazer um update na tabela produto e vou setar a quantidade de estoque que está na tabela produto para a quantidade que está atual menos a que eu inseri na tabela de item de venda. Mas como é que eu sei a tabela de item de venda? Quantos que eu inseri? Se é um insert, eu trabalho com a variável new. Então eu vou pegar aqui new.quantidade item, onde, claro, o ID do produto foi igual ao que eu estou inserindo naquele momento, que é o new.id produto, tá? Então, acho que eu tenho que colocar isso aqui entre parênteses. Posso botar mais de um comando por vez também, se eu quiser. Criei a minha regra. Beleza? Beleza. Digamos agora, aí a gente olha de novo lá em produto, ó. A gente olha em produto e vê que eu tenho, por exemplo, o produto 1, que foi comprado na venda 1, só tem 10 quantidades, que não foi atualizado a primeira vez. E se eu botar a venda 2 para comprar também o produto 1? Então eu vou botar aqui. Na venda 2, foi comprado o produto 1 em uma quantidade. Ele não foi comprado ainda por essa venda. Então eu vou chamar essa function. Ela inseriu o normal aqui para mim. Vou olhar na item da venda lá, ó. Vou olhar o item da venda. Vou ver agora que a venda 2 comprou o produto 1 em uma quantidade de R$2.000. Agora a venda 2 tem 3 produtos e está dando um total de R$2.050. Então se a gente olhar lá na tabela de venda, tá aqui, ó. A venda 2 tem 3 produtos, R$2.050. Aí a gente vai em produto agora. Quando a gente olha, a gente vê que o produto 1 foi decrementado. Ele tinha 10 quantidades e agora só tem 9 quantidades, tá? E os outros não foram decrementados porque a regra foi criada posteriormente. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. É fazendo que se aprende, né? Então a gente fez muita coisa aqui. A gente fez uma function normal que a gente já aprendeu a fazer, mas agora usando exceções. A gente fez agora uma função que retorna gatilho, que toda vez que eu for criar um gatilho eu preciso fazer uma função que retorna gatilho, com a lógica que eu queria, que era calcular a quantidade total e o valor total do item e atualizar lá na venda. E eu crio o gatilho em si para poder disparar essa função aqui que eu criei. E em seguida, para decrementar o estoque, eu criei uma rule. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam. Se vocês têm alguma necessidade de alguma dúvida ou querem um exemplo específico, deixem aí nos comentários, tá? Compartilhe para o maior número de pessoas e até a próxima videoaula. Abração, pessoal!